Fala pessoal, Rogério Fergan aqui e hoje a gente vai falar um pouco sobre toca-discos, agulhas e algumas dúvidas que a gente recebe no info@audiotecnica.com.br. Aliás, se você tiver alguma dúvida, pode enviar nesse e-mail que a gente responde. Eu vou usar o ATLP60XBT como exemplo. Ele é um toca-discos acionado por correia, totalmente automático e com conexão Bluetooth. Mas a gente vai falar dele mesmo daqui a pouco. Começando do começo, em 17 de abril de 1962, o Hideo Matsushita fundou a Audiotecnica com a AT1, a primeira cápsula fonográfica. Dando nome aos bois, isso é um head shell, isso é a cápsula e isso na pontinha é a agulha. A agulha é responsável por reproduzir o som que está no vinil. Sendo mais específico, ela fisicamente lê o desenho das ondas sonoras que foi impressa ali no disco. Enquanto ele gira, mecanicamente a agulha faz esse movimento preciso e delicado e com a ajuda dessa haste, que é chamada cantilever, essa vibração vai para dentro da cápsula e a mágica da física acontece, fazendo o movimento gerar energia e assim o som. É basicamente a mesma ideia do microfone, que no caso é a vibração do ar que gera esse movimento. Já no vinil são os sulcos do disco. Uma curiosidade é que você consegue ouvir a música bem baixinho se você chegar com o ouvido próximo da agulha. O cantilever precisa ser muito sensível para se movimentar direito, por isso todo o cuidado é pouco. Qualquer tipo de toque, pressão, tentativa de limpeza da cápsula, agulha ou do toca-discos é um risco. Então sempre use a proteção da agulha para fazer qualquer manuseio. E caso precise tirar alguma sujeira da agulha, faça de forma delicada e consciente. Não vai usar um cotonete ou flanela, porque um fiapo já é suficiente para quebrar o cantilever. E a garantia, obviamente, não cobre. Uma dúvida muito frequente é a respeito do ruído de ressonância, ou feedback. O ATLP60XBT vem com um prato de alumínio fundido sob pressão que é anti-ressonância. Claro que mesmo assim existe um limite. Vamos entender como é que isso funciona. O som é uma vibração que propaga pelo ar. O número de vibrações por segundo é medido em Hz. A gente nasce ouvindo de 20 a 20 mil Hz, sendo 20 as ondas mais graves e 20 mil as mais agudas. Quando a gente está ouvindo música, uma quantidade enorme de frequências de todo espectro em volumes diferentes está sendo jogada no ar ao mesmo tempo. Tá, mas o que isso tem a ver? Todos os móveis, objetos têm uma frequência de ressonância própria, que vibram de acordo com o som que está sendo emitido. Você já deve ter percebido a janela do quarto vibrando com um caminhão passando lá longe, por exemplo. Então quando a música é tocada, tudo em volta vibra de uma certa forma, e isso vai sendo transferido. Como? A agulha vibra no vinil e o som sai das caixas vibrando o ambiente. Como a agulha é ultrassensível, ela também capta a vibração do ambiente, isso num volume relativamente alto, mandando essa vibração de volta para as caixas de som. E as caixas vão soar essa nova vibração, que vai de novo ser captada pela agulha, agora com mais volume, gerando um loop cada vez mais alto, o famoso feedback ou microfonia. É o mesmo que acontece com o microfone, como eu falei antes. Eu fiz o teste aqui no estúdio, tem um sub embaixo da mesa, duas caixas até que distantes do toca-disco. Veja o que acontece quando a agulha só encosta no disco. Ela vibra, mesmo sem música. Ele estando bem alto, gera feedback. Sabendo disso, o ideal é não deixar as caixas de som próximas do toca-disco. Se possível, colocar em móveis diferentes. Ou usar algum recurso como espumas, borrachas ou um tipo de suspensão para diminuir a vibração. Claro, tudo vai depender do volume que você pretende ouvir sua música. Como eu disse, tudo tem um limite. E muito cuidado com as frequências mais graves. Então se você tem um subwoofer, toma cuidado. Os toca-discos de hoje em dia, na sua maioria, tem saída fono e line. O ATLP60XBT não é diferente. Antigamente a saída fono era a única usada porque geralmente nas casas tinha receiver, caixas passivas, amplificadores. Hoje, com a popularização das caixas de som ativas, pequenas e às vezes até com um monte de entrada, equalização, facilitou no bolso e também no espaço físico. De forma resumida, fono é um tipo de saída com baixa potência e com uma curva de equalização modificada. Para você conseguir ouvir o vinil por essa saída, ela precisa ser amplificada e ter essa curva de equalização alinhada. Para isso é usado um pré-amplificador, que já estava nos receivers e hoje pode ser vendido separadamente, como é o caso do AT-PEQ30, que pode ser usado até para cápsulas diferentes, mas isso a gente deixa para um outro vídeo. Line é a saída e entrada padrão para a grande maioria dos equipamentos de som, inclusive as caixas amplificadas. O ATLP60XBT já tem esse pré-amplificador embutido e uma chave seletora, que transforma a saída fono em line, caso você não tenha um receiver, podendo ligar em caixas de som já amplificadas com uma entrada
cada line que atenda os padrões de mercado. Além dos dois tipos de saída de áudio, ele também tem conexão Bluetooth. Você pode conectar uma caixa de som como a TSP65 de forma bem simples. Liga o LP60, aperta e segura o botão Bluetooth para entrar em modo de pareamento, liga a caixa de som, faz o mesmo. E pronto, conectados. Os modelos de toca-discos acionados por correia precisam de uma montagem um pouco mais específica. A gente precisa colocar manualmente essa correia, mas isso é bem simples nos modelos LP60. Ela já vem encaixada embaixo do prato e tem essa pequena fita vermelha presa na parte de cima, para facilitar na hora do encaixe da correia. Você vai colocar o prato e procurar o lado onde o pino é dourado. Tira a fita e passa pela parte de fora do pino. Agora gira o prato para conferir, coloca o feltro e assim já está pronto para uso. Toda agulha tem um tempo de vida útil. Ela vai desgastando e chega uma hora que você vai ter que trocar. A substituição também é simples. No caso dos modelos LP60, a gente troca somente a agulha mesmo. O hard shell e a cápsula são fixos. Então tem que ter todo o cuidado na hora de trocar, porque a gente sabe que é bem sensível. Não tira a proteção da agulha nova, para não correr o risco de acidentalmente quebrar enquanto coloca. Segura o braço no descanso e com a outra mão força levemente para baixo a agulha gasta. Ela sai facilmente. Agora coloca a nova começando por baixo, encaixando essa pequena trava primeiro. Só empurrar para cima e você escuta um pequeno clique. Eu sei que o assunto toca-discos é bem complexo e cheio de detalhes técnicos. Eu espero que esse resumo tenha ajudado a tirar algumas dúvidas e, se você quiser conhecer toda a nossa linha de toca-discos e agulhas para todos os gostos, acesse o nosso site e logo na primeira página desce ela inteira que você vai ver o link no canto esquerdo para nossos catálogos. Lá você tem fotos, todas as informações técnicas e até preço sugerido de cada item. Não só dos toca-discos e agulhas, mas de toda a nossa linha de produtos. Muito obrigado mais uma vez e até mais.